Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler a Escritura com vocês e peço a você para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição. O profeta escreve da parte de Deus: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia, e naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. O Brasil inteiro orava por este assunto, fazíamos congressos sobre este tema, e havia um profundo interesse da igreja evangélica brasileira. Inclusive um congresso foi realizado aqui em Ponta Grossa naquela ocasião. Quando eu terminei de pregar, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista, e ela olhou bem nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu olhei firmemente para ele e disse: é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja? Que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? E eu disse para ele: eu creio firmemente nisso. E ela, um tanto duvidosa, disse: o senhor pode então me dar alguma evidência? E eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter dois exemplos. Primeiro, eu citei o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Vocês devem se lembrar que, como resultado do iluminismo, uma onda de incredulidade e ateísmo varreu a Europa. Naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. A igreja estava falida. A igreja estava parecendo um vale de ossos secos. Os enciclopedistas da época profetizavam a derrocada do cristianismo e diziam que o cristianismo seria banido da Inglaterra. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus levanta um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam diariamente para buscarem a face de Deus, para confessarem seus pecados, para acertarem a vida com Deus, para clamarem aos céus por um poderoso avivamento. E foi numa vigília de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, naquela reunião de oração, que os céus se fenderam, e o Espírito Santo foi derramado com um grande poder sobre aqueles jovens universitários. Eles ficaram cheios do Espírito Santo,
Eles saíram dali e começaram a pregar, e as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças, as pessoas se acotovelavam, disputando espaço para ouvir a palavra de Deus. E este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas. E os historiadores nos informam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Deus mudou não apenas a história da igreja, Deus mudou a história da nação através deste reavivamento. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Muitos de vocês, certamente, acompanharam o que aconteceu na Romênia, sob o governo truculento, carrasco, criminoso, assassino de um grande ditador, perverso ditador, Ceausescu e a sua mulher. A Romênia viveu longos anos debaixo de um regime de horror, de medo, de opressão. O que talvez alguns aqui não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros na Romênia para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timisoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. Um jovem batista, à boca da noite, comprou velas e as distribuiu aos crentes ao redor da casa. A polícia chegou com seus reforços e começou a atirar impiedosamente nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava no seu leito, em agonia de dor, alguém se aproxima dele e pergunta: você está arrependido, jovem? E ele respondeu: não, eu não estou arrependido, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. 10 dias depois, exatamente 25 de dezembro de 1989, sob a liderança dos pastores, na capital da Romênia, havia mais de 100 mil pessoas gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, firmemente na possibilidade de um derramamento do Espírito, de um poderoso e genuíno avivamento espiritual nos nossos dias. E o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre esta gloriosa verdade. Eu chamo a sua atenção para 4 verdades do texto que eu gostaria de trabalhar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vamos ver o primeiro ponto. O avivamento é uma promessa de Deus. Vejam comigo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura. Porque quem está prometendo não é um homem. Quem está prometendo não é uma igreja. Quem está prometendo não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está assentado no trono, aquele que governa o universo, aquele que dirige a história, aquele que fala e cumpre o que diz, aquele que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo.
A segurança dessa promessa não está em nós, está no Deus que prometeu. Ele é fiel e Ele vela pela sua palavra, e nenhuma das suas promessas cai por terra. A promessa é segura, é segura. E sabe, irmãos, na verdade, ninguém pode deter o avanço de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém. Eu fico imaginando o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Sinédrio tentou impedir o crescimento da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos, intimidando os apóstolos. Quanto mais perseguição, mais crescimento. Quanto mais o vendaval batia na igreja com fúria desmedida, mais a semente do evangelho se espalhava. Vieram os imperadores romanos com truculência, com crueldade, queimando os crentes em praça pública, crucificando-os, jogando-os nos anfiteatros, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. A igreja de Deus é indestrutível quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Pensem comigo num outro exemplo. Vocês se lembram que em 1534, lá na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com o catolicismo para criar uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana. Ele queria se casar, não tinha permissão da igreja, e ele rompeu com a igreja para casar-se com Ana Bolena. Ele queria um filho para herdar o trono. Diz a história que ele morre em 1547. E o seu filho Eduardo VI, agora com 10 anos de idade, assume o governo na Inglaterra. E é claro que o menino de 10 anos não tem plenas condições de governar. Nesse momento, os grandes líderes protestantes da Inglaterra, Ridley, Latimer, Cranmer, entenderam que chegara a hora de estabelecer a reforma na Inglaterra. Assim como Joiada influenciou Joás lá em Judá, eles entenderam: vamos influenciar esse jovem rei. Mas Eduardo VI morreu precocemente, com 16 anos de idade, em 1553. Assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária. E essa mulher perseguiu de forma implacável a igreja. Mandou para estaque e queimou em praça pública os 3 líderes do protestantismo, Ridley, Latimer e Cranmer. Quando Ridley estava ardendo em chamas, ele disse para Latimer: coragem, meu irmão! Nós estamos acendendo na Inglaterra uma fogueira que ninguém poderá apagar. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. Quem assume o governo da Inglaterra? Elizabeth, que governa de 1558 a 1603. O primeiro decreto de Isabel foi determinar a volta dos foragidos para a Inglaterra. E eles fugiram para onde? Fugiram para Genebra, fugiram para a Alemanha, fugiram para a Holanda, onde a reforma já estava estabelecida. Quando eles retornam para a Inglaterra, eles retornam fazendo 4 exigências. Nós queremos uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história, o movimento dos puritanos na Inglaterra. E aí você começa a entender uma coisa. Maria Tudor não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Mas em segundo lugar, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também abundante. Veja você de novo o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que ele está falando de derramamento, está falando de torrentes. Ambas as palavras descrevem algo caudaloso, abundante, profuso. Eu estou seguro disso. O maior problema seu e meu
hoje é que nós somos levados a pensar que tudo quanto Deus quer fazer na nossa vida é aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós já experimentamos. Achamos que o que nós sabemos, o que nós experimentamos é tudo. Mas eu quero lhes lembrar algo sublime. Leiam as orações de Paulo. Paulo, quando estava de joelhos, alcançava o pináculo da sua teologia. E talvez nenhuma oração é mais audaciosa do que a oração que Paulo fez em Efésios 3,19. Ele ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a vocês, quem é Deus? Só para fazer um pequeno exercício de teologia sistemática aqui. Vamos só lembrar os atributos exclusivos de Deus, que só Deus tem. O que nós recordaríamos? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas vamos pensar mais um pouco, qual é o tamanho do universo que Deus criou? Os cientistas hoje afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Deus não esteja presente. Deus é maior do que o universo, Ele é transcendente, nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se você pensa que Paulo estava delirando, ele faz questão de registrar no verso seguinte assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo quando pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para a igreja. Ele prometeu derramar do seu Espírito. Isto é uma bênção copiosa, abundante. Mas deixa eu ilustrar isso de uma forma mais simples. No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe desta família morre e deixa a viúva pobre, endividada, grávida do 8º filho. Vieram os credores e levaram quase tudo do pouco que ela já tinha. Só que quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Essa mulher, aos 39 anos de idade, já estava com seus cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar pão aos seus filhos. Até que um dia o 5º filho disse assim para ela: mamãe, eu vou sair da cidade, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade. Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Seu tio conseguiu-lhe um trabalho numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o Sr. Edward Kimball, foi lá na sapataria e o levou a Cristo lá no seu trabalho. E esse rapaz um dia estava numa igreja e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido nos Estados Unidos quando ele estava em Chicago. E terminado o culto, 2 senhoras idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo.
Ele estava um dia andando em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo na rua, ele entrou na casa de um amigo, ele entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos, e ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que a sensação do gozo inefável da presença de Deus foi algo tão glorioso e bendito, que ele que lhe desse todo o ouro da Europa em troca dessa experiência, ele jamais aceitaria. Ele disse que quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a sua vida foi a mesma. Talvez nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que a partir dessa experiência levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Pois Deus é o mesmo, e Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. A segunda verdade desse texto é que o avivamento não é apenas uma promessa. O avivamento é também uma necessidade da igreja. E eu peço que você volte os olhos de novo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. A pergunta é por que nesse texto em particular o Espírito Santo é ilustrado pela água? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água. Não há. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos, você pode ter aparelhagens eletrônicas sofisticadas, você pode ter pregadores ilustres, você pode ter cantores maravilhosos, você pode ter membros influentes na sociedade. Sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Sem o Espírito Santo não há sequer uma conversão na igreja. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. Nós poderíamos reunir, irmãos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, e nós não produziríamos sequer uma conversão. Eu tenho que concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que um crente sequer, do que uma alma sequer ser convertida sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é quem convence de pecado, Ele é quem regenera, Ele é quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele é quem nos santifica, Ele é quem nos dá poder, Ele é quem nos dá dons espirituais. É a obra dele que produz em nós o fruto do Espírito. É Ele quem nos transforma de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que habita em nós, Ele quem nos habilita a fazer a obra de Deus. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz algumas vezes. Por que, meu Deus? Por que nós aqui no Brasil ainda não experimentamos um avivamento? Nós lemos sobre avivamento. Nós cantamos que já tivemos torrentes, e queremos pelo menos gotas, nós só temos gotas benditas. Tantas histórias magníficas, de derramamentos profusos do Espírito Santo, tantas cidades impactadas, tantas nações impactadas. Por que nós ainda não recebemos? Será que Deus está com as suas mãos encolhidas? Será que os ouvidos de Deus estão cerrados? Será que Deus está indiferente? Será que Deus não tem o mesmo poder? Será que a igreja não está precisando? Será que o mundo não está gemendo no estertor da sua morte? Será que Deus mudou a sua palavra? Por que nós ainda não recebemos um avivamento?
e só tem uma explicação para dar. É que entre as chuvas de Deus e a terra seca existe um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. Se vocês se lembram quando Elias, em tempo de sequidão, subiu para um cume do Carmelo para pedir a Deus chuvas torrenciais, primeiro ele tirou Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta mudar as vestes de Baal, não adianta mudar o nome de Baal. Baal tem que ser eliminado, tem que ser tirado do caminho. Para mim, um dos textos mais solenes da Bíblia, eu li o texto de Josué, capítulo 7, depois daquela amarga e acachapante derrota de Israel diante da pequena cidade de Ai. Diz a Bíblia que Josué e seus anciãos caíram prostrados com o rosto no chão, e Deus chega para Josué e diz: Josué, pode ficar de pé, Josué, pode parar de orar, há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Ou, irmãos, às vezes nós pensamos tolamente de que o maior problema da igreja é a presença do diabo, e não é. O maior problema da igreja não é a presença do diabo. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. A pobreza não enfraquece a igreja, o sofrimento não enfraquece a igreja, a doença não enfraquece a igreja, a morte não enfraquece a igreja, o martírio não enfraquece a igreja. O pecado enfraquece. O pecado é pior que a doença, o pecado é pior que a pobreza, o pecado é pior que o sofrimento, o pecado é pior que a morte. O pecado é mal, maligníssimo, ele nos afasta de Deus, o supremo bem. Nós todos sabemos de cor, todos nós sabemos de cor Romanos 8,31, sabemos? Vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer essa pergunta ao contrário. E se Deus for contra nós, quem será por nós? Você já pensou nisso? Deus disse: enquanto houver o pecado, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Irmãos queridos, o grande problema hoje no meio cristão, no Brasil e no mundo, é que a igreja está, parece-nos, caminhando por uma espécie de secularização. Nada tem nada a ver. As pessoas entram para a igreja, mas a vida não muda. As pessoas professam a fé, mas não vivem a vida cristã. Não tem deleite em Deus, não tem prazer na palavra de Deus, não tem sede de Deus, não tem fome das coisas lá do alto, não tem vida de piedade, não tem vida de plenitude. Estão amando as coisas deste mundo, elas estão famintas das coisas deste mundo, elas não se encantam com a glória do Salvador, elas não buscam a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Há uma apatia espiritual, há uma falta de brilho nos olhos, há uma falta de entusiasmo no coração, há uma falta de fogo na alma. E nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, irmãos, nós nem sentiremos necessidade de Deus, nós nem sentiremos falta da presença de Deus. Quando o povo de Israel pecou no deserto, diz a Escritura, que Deus disse para Moisés: Moisés, eu não irei com vocês, eu vou mandar um anjo, eu vou levar vocês à terra prometida, mas eu não irei com vocês. E Moisés disse para Deus: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir nesse deserto, porque um anjo é bom, a terra prometida é maravilhosa, mas a maior necessidade nossa não é de um anjo, não é da terra prometida, a maior necessidade nossa é da tua presença. É a tua presença que satisfaz a nossa alma, é a tua presença que encanta os nossos olhos, é a tua presença que enche o nosso coração, é a tua presença que é insubstituível. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. A promessa de Deus é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus, e nós precisamos dessa água do Espírito para nos limpar e nos lavar e nos convencer de pecado e nos levar ao verdadeiro arrependimento. Mas há uma terceira lição nesse texto que eu quero partilhar com vocês. Em primeiro lugar, o avivamento é promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é necessidade da igreja. Em terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo ao verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção para duas palavras aí: sedento e terra seca. Você já viu uma terra seca? Rachada, bramando por chuva, por água. Pela graça de Deus, eu tenho pregado já há 14 anos na maior conferência evangélica do Brasil, que é a conferência Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba. E aquela conferência acontece sempre no período chamado Carnaval. E muitas vezes, quando estou indo para lá, meu coração dói. A seca severa, a terra nua, rachada, o gado morrendo de fome e de sede. O profeta, que está acostumado a uma região árida e seca, ele compara a terra seca como uma terra que anseia desesperadamente por chuva. A segunda figura é sedento. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Você já sentiu sede num lugar ermo, sem água? O desespero que é? Você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói, toca o alarme. Mas se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias, você jejua uma semana, você jejua até mais. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável, a sede tortura você, a sede esmaga você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Agora ligue a sua televisão, ligue o seu rádio, escute pregações por aí afora, e você vai perceber que as pessoas estão correndo atrás de quê? Da bênção de Deus, mas não do Deus das bênçãos. Elas querem os benefícios de Deus, elas querem as bênçãos de Deus, elas querem as coisas que Deus pode dar, mas elas não buscam a Deus. E avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. Deus derrama água sobre a terra seca, Deus derrama as torrentes sobre a terra seca, Deus derrama água sobre o sedento. E é por isso, irmãos, que nunca houve, nem na Bíblia, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Uma das coisas que marcou muito a minha vida foi visitar a Coreia do Sul. E vocês todos sabem que a igreja presbiteriana da Coreia do Sul representa 75% de todos os evangélicos da Coreia. 75%. Vocês sabem que a igreja presbiteriana da Coreia chegou lá na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Se nós reunirmos os presbiterianos todos do Brasil, talvez, com um pouquinho de otimismo, a gente chegue a 2 milhões de pessoas, 2 milhões de membros. Lá na Coreia, eles são mais de 10 milhões de membros. Só em Seul, tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Uma das características da igreja presbiteriana da Coreia é que nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. E quando eu fui confrontar um pastor,
que saiu do seminário para plantar uma igreja, a igreja estava com mais de 6 mil membros. Eu disse: vocês oram de madrugada porque isso é hábito dos orientais. E eu disse: nada disso. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós ficamos muito humilhados ali. Visitamos uma igreja que na época tinha 55 mil membros, hoje está com mais de 80 mil membros, e aquela igreja presbiteriana tinha 4 reuniões diárias de oração pela madrugada. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, das 7 às 8. Nós fomos na segunda, de 5 às 6. Eu confesso que nunca vi nada igual na vida. Estava frio, uma noite parecida com essa, por exemplo. Ainda estava escuro. Quando nós nos aproximávamos do templo, eu vi gente andando e correndo com a Bíblia na mão pela rua. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos, todos paramentados, com lanterna na mão, com apito, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, o coral tocado, o pastor no púlpito, a igreja lotada, nós contamos mais de 80 pessoas sentadas no carpete do púlpito, e não cabia mais gente. Quando esse povo levantou a voz para orar, irmãos, a sensação que eu tive é que os céus tinham descido à terra. Fomos na igreja metodista. O pastor que plantou a igreja ainda era o pastor da igreja, a igreja estava com 82 mil membros. Perguntamos: pastor, qual o segredo do crescimento? Ele respondeu: oração. Diz: como assim? As igrejas que têm um pouquinho mais de condições têm seu acampamento, mas o que ela faz não é primeiro acampamento e alojamento, não, são cavernas de oração. E o pastor disse: ao longo desses anos, no sábado eu subo para a montanha de oração da igreja, e eu fico lá na presença de Deus em oração. No domingo, desço direto da montanha de oração para o púlpito. Quando eu prego, o meu sermão é o mesmo, mas os corações se derretem. Os corações se derretem. Prioridade. Nós fomos na igreja do Evangelho Pleno, embora com algumas lutas de uns anos para cá, mas isso não desfaz o que Deus fez. E uma coisa nos chamou profundamente a atenção. Aquela igreja que tem mais de 700 mil membros, com 7 cultos, com mais de 30 mil pessoas em cada culto, por domingo. Nós estávamos assistindo uma palestra, e o pastor da igreja dando uma palestra para a sua liderança. Quando ele terminou a palestra, ele fez uma oração em público, no microfone, de 30 minutos. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores estrangeiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. Isso revoltou muita gente. Embora parecia indelicado da parte dele, ele estava nos ensinando uma lição. Deus vem em primeiro lugar. E aí eu li no livro dele uma coisa muito interessante. Um dia o presidente da Coreia ligou para o seu gabinete pastoral. A secretária atendeu, e o presidente disse assim: eu quero falar com o pastor. Ela respondeu: o pastor não pode atender o senhor não, ele está orando. Aí o presidente pensou que a secretária não entendeu quem ele era. Aí ele deixou claro: não, eu sou o presidente da Coreia, eu quero falar com ele agora. A secretária disse: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Horas depois, o presidente ficou muito bravo com o pastor. E o pastor disse: eu não falei com o senhor, porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava conversando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Sede de Deus. A igreja precisa ter sede de Deus. Em muitas igrejas, irmãos, as reuniões de oração estão no CTI espiritual. Se nós queremos torrentes de Deus, se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma visitação poderosa do Espírito Santo, se nós queremos um tempo de restauração, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, a igreja precisa ter sede de Deus. Sede de Deus. Eu tive o privilégio, queridos, de visitar a missão Quacis-Abantu na África do Sul, um dos mais importantes avivamentos da história da igreja no século XX.
E eu não sei quantos de vocês já leram a história desse avivamento. O pastor Ernest Stiglitz estava trabalhando com a tribo Zulu, lá na África do Sul, por 12 anos, armava sua tenda e pregava o evangelho, com resultados pífios, magros, pequenos. Até que um dia uma mulher aparece no culto, com um semblante muito abatido, muito triste, desesperada, e quando o pastor terminou de pregar, foi conversar com ela. E a mulher olhou para o pastor e perguntou assim: o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? O pastor disse: é claro, eu preguei isso hoje. E ela sentiu um pouco aliviada e disse: não, eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, igual um bicho, igual uma fera selvagem. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. O pastor disse que sentiu um calafrio na espinha. Diz: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega na casa, a situação era muito pior. A moça estava igual uma fera selvagem, ensanguentada, bufando de raiva, de ódio. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os missionários da região, não conseguiram. Então ele tomou uma decisão, disse: meu Deus, eu vou embora. Ele estava arrumando as malas para ir embora. Eu não tenho autoridade para pregar aqui mais, eu não tenho mais condições de pregar aqui mais, eu vou embora, estou fracassado. E Deus então segredou ao coração dele: você não tem que ir embora, você precisa buscar poder, você precisa se preparar espiritualmente, você precisa acertar a sua vida com Deus, você precisa um revestimento do Espírito Santo. Ele parou tudo que estava fazendo e começa a buscar a Deus e a chorar pelos seus pecados. Ele convoca a sua liderança e começa a acertar a vida com Deus, e meses, confessando os seus pecados, acertando a vida com Deus, buscando um revestimento do Espírito Santo de Deus. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, apenas conseguiam chorar pelos seus pecados. Depois de 3 meses de lágrimas, num dia de manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles com grande poder. A primeira coisa que fizeram foi na casa daquela moça, e no poder do nome de Jesus, libertá-la daqueles demônios. A segunda coisa é que os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados, sem que ninguém fosse lá falar com eles. Quando os missionários acordavam, na casa de cada um tinha 20, 30, 50 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali numa fazenda um templo construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e coisas lindas, sublimes, gloriosas acontecendo, os cegos vendo, os coxos andando, os mortos ressuscitando, e a salvação de Deus visitando aquele povo. Se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos ter sede de Deus. Sede de Deus. Mas eu quero terminar. Esse texto nos apresenta uma última lição. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. O primeiro resultado que o avivamento traz é crescimento numérico explosivo. Olha o verso 4 comigo. E os teus descendentes brotarão como salgueiros junto às correntes das águas. Os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Oh, irmãos queridos, Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos, na força do braço da carne. Leia a história da igreja, e vocês vão ver que os pontos culminantes desta história foram esses anos, foram esses tempos em que Deus visitou a sua igreja com poderosos derramamentos do seu Espírito. Eu espero esse dia. Ah, como eu aguardo esse tempo, quando milhares e milhares de pessoas passam defronte dos nossos templos todo dia, e nenhuma atração para entrar, e nenhuma atração para conhecer a graça de Deus. Mas quando o avivamento chega, irmãos, lá no estádio de futebol as pessoas são tomadas de convicção de pecado, lá no bar da esquina as pessoas são tomadas de convicção de pecado, lá na boate as pessoas são tomadas de convicção de pecado, lá nas praças, nas ruas, nos campos, as pessoas são tomadas de convicção de pecado, e correm sôfregas, apressadas para a casa de Deus, em busca de refúgio, em busca de salvação, em busca de salvação.
Eu não sei quantos de vocês já leram o que Deus fez no país de Gales em 1904. Eu estou vendo alguns jovens aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós pensamos que Deus precisa de um figurão para fazer a obra dele, ou de um grande teólogo para fazer a obra dele. Deus pode usar pessoas cultas, Deus pode usar pessoas influentes, mas Deus muitas vezes trabalha na paralela. E talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja, em 1904 no país de Gales, começa com um adolescente. Esse adolescente chamava-se Evan Roberts. E esse menino, esse rapazinho, entrou no gabinete do seu pastor, já um velho, de cabelos brancos. Quando ele entrou, o seu pastor estava com o rosto no chão, gemendo, chorando e dizendo assim para Deus: oh meu Deus, dobra minha vida, meu Deus, dobra minha vida, Senhor. O menino saiu dali impactado. E ele pensou assim: se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. E ele estudava numa cidade vizinha. No domingo ele foi para a igreja. Enquanto o pregador proclamava a mensagem, o coração dele ardia. E ardia no sentido de desejar voltar para a sua cidade, a cidade de Lagor, e começar no dia seguinte, na segunda-feira, uma reunião de oração com a juventude. Mas ele era novato na fé, neófito, inexperiente. Terminado o culto, ele procurou o pastor. Disse: pastor, o senhor me pode ajudar? O senhor pode me ajudar? Eu falei: posso, filho. O que foi? Enquanto o senhor pregava, meu coração ardia. E ardia para voltar, para começar uma reunião de oração amanhã lá na minha igreja. Mas eu não sei dizer dessas coisas, pastor. Eu não sei nem se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor, muito sabiamente, disse: filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar, não. Se é para orar, Deus está falando com você: pode voltar. Vai lá e começa. Pois bem, voltou para a sua cidade. Começa uma reunião de oração na segunda-feira com os jovens. Naquela reunião foi de 7 da noite a 10:30 da noite. Na terça, a igreja em peso na reunião de oração. Na quarta, uma multidão na reunião de oração. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidade fechou. Porque ninguém queria outra coisa a não ser buscar a presença de Deus. Dentro de 6 meses, os estádios de futebol ficaram vazios. Porque as pessoas só queriam buscar a Deus. Os bares cerraram as suas portas. Os lupanares prostíbulos fecharam as suas portas. Os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Em 6 meses, 100.000 pessoas convertidas, e o vento do avivamento varreu o país de Gales, entrou nas universidades americanas, chegou em Xangai, na China, e depois foi para a Coreia, porque Deus tocou o coração de um adolescente. E milhares, e milhares, e milhares de pessoas foram salvas. Acho que vocês todos conhecem muito bem o pastor Ronaldo Lidório, não é verdade? Eu não sei se ele já esteve aqui, pastor, já teve? Aí? Aqui ainda nessa igreja não veio. Talvez oportunamente Deus vai trazê-lo aqui. O Ronaldo talvez hoje é um dos missionários mais estratégicos que Deus levantou na nossa geração. E ele foi plantar uma igreja em Gana, entre os Concombas. Nós acompanhamos o Ronaldo desde a sua época de criança, crescemos juntos, eu sou um pouco mais velho que ele, acompanhando a vida dele, o chamado dele, assistindo no período seminarista. E aquele povo era um povo ágrafe, que nem era localizado no mapa ainda. Ele gasta dias e dias andando no meio de matas e alagados, procurando encontrar aquela tribo, aquela aldeia, até que ele encontra. Quando ele encontrou a aldeia dos Concombas, ele passou ali 3 meses, orando e jejuando, pedindo a Deus uma estratégia para alcançar o povo Concomba. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus fez o primeiro milagre entre os Concombas. Eles não aprenderam o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano, colocaram o nome dele de Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando ele chegava numa aldeia, alguém perguntava assim: qual é o seu nome? E ele respondia assim: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Isso provocava uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? No meio de um povo panteísta, quem é o seu Deus? E ele respondia assim: reúne o povo da sua aldeia, que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio, introdução do sermão, que o nome dele.
Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem a pé, 3 dias, com a criança de 7 meses enrolada em trapos à beira da morte, com ferida da cabeça aos pés, com a pele praticamente necrosada. E ela chega onde o Ronaldo estava e pergunta assim: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse: sou eu mesmo. Ela perguntou assim: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar, porque os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça ao seu Deus para curar minha filha. E desembrulhou a criança dos trapos, ferida da cabeça aos pés, a pele praticamente necrosada, a criança à beira da morte. O Ronaldo pega aquela criança nos braços e diz: meu Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que o teu filho tem todo o poder nos céus e na terra. Este povo não sabe que Jesus venceu a morte e pode alcançar o coração deste povo. Meu Deus, cura esta criança para testemunho do Evangelho e glória do teu nome. Embrulha a criança nos trapos, devolve a criança à sua mãe. Ela pega o caminho de volta, 3 dias a pé para a sua aldeia. Quando ela chega na sua aldeia e desembrulha a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Ela sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. As pessoas iam de longe, os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Ele passou ali pouco mais de 5 anos, plantou 14 igrejas com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje são dezenas de igrejas com milhares e milhares de pessoas convertidas, porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Bendito seja o Senhor. Mas há um segundo resultado, irmãos, que o avivamento traz. E o segundo resultado que o avivamento traz para a igreja é que os crentes se levantam para testemunhar verbalmente de Jesus Cristo, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Olha o versículo 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. Sabe qual é o problema hoje da igreja? Segundo o Instituto Moody, é que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Eu vou fazer essa pergunta para você, não se constrange aí, não, por favor, não levante a mão. Só pense. Você, pessoalmente, quantas pessoas você já levou a Cristo? Em tempos de avivamento, isso não acontece. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, diáconos, presbíteros, seminaristas, pastores, missionários, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Já imaginaram esse exército de Deus aqui presente nesta noite, saindo pelas ruas de Ponta Grossa, pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas universidades, pelos hospitais, pelos escritórios, pelas lojas, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Haveria uma revolução nessa cidade. Mas nós nos acovardamos, mas nós nos calamos, mas nós nos omitimos, mas nós nos tornamos agentes secretos do reino, mas nós trabalhamos com a pessoa 10 anos na mesma sala e ele não sabe quem nós somos, ele não conhece o nosso engajamento com o reino de Deus. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, nós precisamos. Talvez você argumente assim: ah, pastor, mas eu não sou pastor não fiz teologia não, nem instituto bíblico também não, eu não conheço Bíblia assim também não. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para levar alguém a Cristo. Tudo. Tudo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer assim: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Talvez isso é suficiente.
Eu fui criado na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era televisão. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos de idade eu subi na carroceria de um caminhão, fui parar no pior bairro da Grande Vitória para começar a estudar. Deus me chamou para o ministério. Eu fui para Campinas. Uma cidade grande, vocês conhecem. E Deus, por sua graça, colocou uma missionária americana perto de mim e disse: eu vou lhe ajudar. E ela dizia: eu vou te levar hoje na escola de cadetes de Campinas. Um lugar bonito. E eu, calouro, primeira lista, coração queimando, que calouro, chega no seminário e prega até para poste no meio da rua. E eu chego no seminário, primeira pessoa que eu vejo, um cadete, é claro, seu posto de guarda, sua farda engomada, bonita, com o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão. E eu me aproximo dele e vou dizendo logo: e aí, João Miguel, você conhece Jesus, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater. Ele era ateu e eu não sabia. Ele blasfemou muito, me insultou bastante, me humilhou muito. E eu fiquei desconcertado perto dele, perdi o rumo de casa. Fiquei calado, mudo. Mas antes de sair, Deus me deu um pouquinho de coragem. E eu disse para o João Miguel 3 coisas. João Miguel, antes de ir embora, eu preciso falar 3 coisas para você. Primeiro, Deus existe, você acreditar nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segunda coisa, João Miguel Corpas, esse Deus te ama, esse Deus se importa com você, esse Deus enviou o seu filho, seu único filho, ao mundo para morrer na cruz, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer, João Miguel Corpus, é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sai correndo. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou. E ela disse assim: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que é que houve? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado, falei: meu Deus, será que eu ofendi o homem? Será que eu não fui delicado com ele? Eu fui pensando 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, me segurou pelos braços, quase me tira do chão, e com lágrimas nos olhos, ele me disse assim: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, prostrado aos pés do Salvador. Já era próximo do mês de julho, quando eu voltei das férias, ele me ligou, já levei 3 colegas a Cristo aqui da escola de cadetes. Foi um missionário na escola de cadetes. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há uns 3 anos, pregando um congresso da CEPAL, em Água de Lindóia, quando eu terminei de pregar, alguém se aproxima de mim e faz a seguinte pergunta: e aí, você tem notícia do João Miguel Corpus? Falei: não, eu quero saber muito notícia dele. Você sabe alguma informação sobre ele? Ele disse: claro, eu sou amigo dele. Falei: e aí? João Miguel Corpus está concorrendo ao generalato. E mais, João Miguel Corpus é ministro do Evangelho, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, e lá estava o João Miguel Corpus com a sua esposa para me dar um abraço. Meses depois eu fui a Santos jantar com a família dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E Deus me ensinou uma lição mais uma vez: abre a sua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é o seu cabedal teológico, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência, é o poder da palavra de Deus, é o poder do Evangelho. Se você abrir a boca e recitar João 3,16, isso pode ser uma bomba no coração de um incrédulo e ele ser convertido a Cristo. Abra a sua boca e Deus honrará esse testemunho. Mas o último resultado que eu gostaria que vocês observassem comigo: primeiro é crescimento numérico da igreja, segundo é testemunho verbal dos crentes, e terceiro e último lugar é testemunho de vida.
Porque está escrito: e o outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Porque tem muita gente que diz que é do Senhor. Quando você vai ver, você fica decepcionado. Há um abismo entre a teologia e a ética, entre a doutrina e a vida, entre o credo e a conduta. Mas em tempos de avivamento, irmãos, as pessoas não só falam: eu sou do Senhor, elas demonstram: eu sou do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte: eu tenho plena convicção de que esse assunto é complicado, muito complicado. Complicado porque se existe uma palavra desgastada no meio evangélico nos nossos dias, é a palavra avivamento. Tem muita esquisitice espiritual aí sendo pregada em nome de avivamento. Tem muita gente plantando bananeira na igreja achando que isso é avivamento. Tem muita gente com doutrinas estranhas, heréticas, desviando-se por completo das Escrituras em nome de avivamento. Tem muita gente achando que emocionalismo histérico é avivamento. Eu quero dizer para os meus irmãos, em nome de Jesus, nesta noite, que eu creio no avivamento que está escrito na Escritura. Avivamento que não é produzido na terra, mas é derramado pelo Espírito Santo de Deus a partir do céu. Avivamento que não é agendado pela igreja, mas que vem pela obra e soberana vontade do Espírito Santo. Avivamento que não produz resultados carnais, mas transformação profunda da nossa vida, que impacta a igreja, que impacta a cidade, que reflete no mundo. Eu quero dizer para os meus irmãos que eu não quero ir 1 centímetro além do que diz a Bíblia, mas também não gostaria de ficar 1 centímetro aquém do que promete a Bíblia. Que você e eu não devemos ter medo de nada aquilo que é de Deus. Nós não queremos nada que não seja de Deus, mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. Que Deus nos ajude. Que esta igreja persevere em oração, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Que Ele nos abençoe. Amém.